Ponto com Cristiane Melo. Ouça agora no Bom Dia Feira, direto ao ponto com Cristiane Melo. Bom dia, abre a janela, deixa o sol entrar, sorria. É isso aí, bom dia. Estamos no ar com o Direto ao Ponto, comigo, Cristiane Melo, esse programa de todas as sextas-feiras, levando informação sobre saúde e bem-estar para você que está em casa, para você que está dirigindo, para você que está aí no seu dia a dia. Informação de saúde salva. Hoje nós vamos falar sobre esse período onde as crianças estão saindo de férias escolares, a casa fica mais cheia, criança com mais tempo livre, e como garantir diversão sem abrir mão da segurança. Quem está aqui conosco hoje é a doutora Cíntia Filomena, que é pediatra e ebiatra, e vai falar com a gente sobre prevenção de acidentes, uso excessivo de telas e também sobre a importância desse momento de descanso e socialização. Bom dia, seja bem-vinda ao Direto ao Ponto. Bom dia, Cris, é um prazer enorme estar aqui com vocês e poder passar algumas informações para esse período tão esperado pelas nossas crianças e adolescentes e muitas vezes tão temido e que gera tanta preocupações aos pais e cuidadores. Doutora, nesse período de férias, é tão importante para o desenvolvimento emocional das crianças. Na sua opinião, hoje em dia, né, que a gente sabe que é um período onde as crianças ficam mais tempo em telas, muitas vezes os pais ainda não estão livres, estão trabalhando nesse período. Qual é a sua opinião, de que forma a gente agir enquanto pai, mãe, nesse período inicial aí das férias escolares? Férias, primeiro passo é um período de descanso, tá? A primeira ordem das férias é um descanso e depois seguido de momentos de alegria, diversão, né? De confraternização, de um aumento, de talvez uma socialização familiar, com amigos. Então, nesse primeiro momento, as crianças e os adolescentes, eles precisam descansar, seguidos de planejamento de momentos de lazer, diversão e alegria aí para toda a família. Nós estamos conversando com a doutora Cíntia Filomena. Esse é um tempo que favorece a convivência entre famílias, como a senhora falou, com os amigos. Sim. O que os pais podem fazer para que seja um momento de qualidade? Essa questão de tempo de qualidade. Sim, eu acho que em as férias, ela é um momento de maior relaxamento, de tranquilidade, mas todo esse período ele precisa ser planejado, ele precisa ser organizado. É um momento onde existe maior possibilidade de flexibilizar, de mudanças, mas existe a necessidade de um planejamento prévio, até para que a família possa organizar. O que nós poderemos fazer? Existe a possibilidade de passeios fora, ou eu tenho que programar dentro de casa essas atividades? Vamos orientar grupos de amigos, né? Grupos de mães que se apoiam entre si para desenvolver atividades, né? Então depende muito do que cada família pode fazer, mas para isso existe a necessidade desse planejamento inicial. É isso aí, a palavra é planejamento. Um outro tema que é muito importante é a prevenção de acidentes. Quais são os acidentes mais comuns com crianças e adolescentes durante esse período de férias? Apesar de ser um momento de alegria, de diversão, de descanso, a gente sabe que é no período de férias que as crianças estão suscetíveis a maiores riscos de acidentes. Os principais deles são afogamentos, quedas, queimaduras solares e traumas, né? E aqui eu queria deixar só o adendo do afogamento. O afogamento, ele é a segunda causa de morte acidental em crianças no Brasil. Então a gente precisa ter um cuidado grande, porque nesse período de férias costuma ser um período maior de diversão em piscinas, praias, né? Rios, lagos. Então todo cuidado ele é necessário. A gente costuma dizer que criança cega, né? Criança cega, mas é porque precisa de uma atenção redobrada. Com certeza. A prevenção e a supervisão, principalmente quando nós falamos em crianças, quanto menores elas são, é a palavra de regra para a gente conseguir um ambiente seguro.
A gente sabe que o adulto ele precisa estar o tempo inteiro ali supervisionando. A senhora falou do afogamento, mas de que forma prestar esses primeiros socorros para uma criança? E além do afogamento, quais são os outros tipos de acidentes mais comuns? Na verdade, como a gente falou, além do afogamento, a gente tem queda, queimaduras solares, traumas, né? Dentre esses principais, todos eles precisam de uma supervisão ativa. A palavra é prevenção. Se eu não quero que eles aconteçam, eu preciso prevenir. E quando eu falo em crianças menores, a supervisão, ela é necessária que seja ativa. Por mais que seja cansativo, por mais que seja desgastante, a gente realmente não pode tirar os olhos dos movimentos dessas crianças, tá? Então, se eu não posso, eu preciso ter um outro adulto fazendo essa supervisão. Isso é o primeiro passo para a prevenção. Uma vez que eu não consigo evitar o acidente, cada um desses acidentes, eles têm alguns cuidados essenciais. O afogamento, ele para mim é o mais grave, porque a gente costuma dizer que o afogamento ele é silencioso. Quando a criança está em risco de afogamento, ela não tem como nos alertar, porque ela vai ingerir água e ela vai ficar silenciosa. Então, muitas vezes o risco é aí. E o afogamento, ele é extremamente grave porque frações de segundos podem ser letais. Então, quanto antes for visto, quanto antes a criança tiver os primeiros socorros, maior o risco de não ter nenhuma sequela ou de não ser um acidente fatal. Por isso, ele é um acidente com tanta necessidade de atenção, uma supervisão. E dentro do possível, para evitar quedas, eu tenho que proporcionar um ambiente seguro, que tenha menos desníveis, que não tenha risco de objetos perigosos, onde a criança pode se ferir, pode se machucar, né? E as queimaduras solares é nesse ambiente de férias que muitas vezes as crianças estão mais expostas ao ar livre. Eu tenho que ter alguns cuidados básicos, que é lembrar sempre do protetor solar. Se a criança tiver em água, toda vez que ela sair da água, eu tenho que repassar esse protetor solar. Se for em ambientes abertos, mas que não seja em água, a cada 2 horas eu preciso estar repassando. Lembrar da hidratação, porque os sinais de insolação, ele muitas vezes passam despercebidos e meio achando que a criança tá cansada, e esse cansaço inicial já pode ser um sinal de insolação. Muito importante essas dicas que a senhora está dando. Uma outra coisa de acidente doméstico, que são os engasgos e a ingesta de cáusticos, né? Sim. De cáustico. É mais um motivo para a gente ficar atenta. Às vezes, nesse período ganha muito presente, festa, né? As crianças acabam ganhando muito presente, e às vezes o presente não tem a idade indicada, não é isso, doutor? Sim. Os brinquedos com os quais as crianças têm contato, muitas vezes eles podem oferecer riscos, né? Então, por isso, é muito importante a gente saber a idade para cada uso do brinquedo, né? Evitar brinquedos que desmontem com peças muito pequenas para crianças menores, não? Os riscos de engasgo ou de aspiração, eles são muito grandes, então a gente precisa ter todo esse cuidado, e até mesmo com as coisas de casa, porque nas férias as crianças estão circulando, né? E elas são curiosas, elas gostam de estar desbravando os próprios locais de casa. Então, onde a gente tem alguns produtos que se tornam riscos, produtos químicos, produtos de limpeza, tudo isso podem oferecer risco. Então, tem que ter esses objetos de maior risco que a gente tem em casa, eles precisam estar em locais que não sejam de fácil acesso, que sejam produtos que estejam com embalagens corretas, para não favorecer, muitas vezes, engano. Aqui eu deixo o contato de, por exemplo, em algumas casas, que se você compra produtos de limpezas artesanais, colocam esses produtos em frascos indevidos, como de refrigerante, de água, e muitas vezes aquilo pode gerar uma certa dúvida na criança, né? Então, ela está pegando um frasco de refrigerante, dentro dele tem um produto de limpeza, e ela não tem habilidade para talvez fazer a diferenciação, e aí moram os riscos e os perigos.
A senhora trabalhou muitos anos em emergência e qual é a dica para a gente não fazer besteira? A pessoa que está em casa e a criança ingeriu água sanitária ou engasgou, qual é a dica? Qual é o primeiro passo que se deve ter? Em geral, o primeiro passo, principalmente os tóxicos, eles têm um risco muito grande de queimadura, que começa da ingestão, da boca até todo o trato gastrointestinal. Então, o primeiro passo é procure a emergência, não use produtos naturais, não faça a criança beber leite, não dê água, porque muitas vezes, principalmente em relação aos produtos cáusticos, eu posso ter maior risco e maior agravamento dos sintomas. Com o tempo livre, a gente já citou aqui, o uso de celulares, tablets, televisão tende a aumentar. Quais são os principais riscos do uso excessivo das telas? Eu fico só para me preocupando. Cada um diz assim, só 2 horas, só 3 horas. E elas já ficam esperando, as crianças, já ficam esperando esse período de férias para ficar mais tempo. Qual a sua orientação enquanto especialista? Primeiro eu vou passar uma informação. Alguns dados sugerem que durante o período de férias, as crianças e adolescentes, eles aumentam de 6 a 8 horas o período por semana no universo online ou perante telas, né? Então, aqui eu aumento uma exposição de risco. Primeiro que eu tenho o risco emocional, que é de gerar alteração das emoções. As crianças menores aumenta a irritabilidade, birras, regressões, maior ansiedade. Para os adolescentes, muitas vezes sono irregular e vai alterar, vai gerar uma desregulação dopaminérgica que também favorecem que eles fiquem mais impulsivos, mais reativos, né? Então, tem essas questões emocionais. E tem a segurança, que eu posso falar mais de uma segurança física. Quando essas crianças e adolescentes estão em um ambiente, principalmente online, por mais tempo, elas estão sujeitas a maior risco do grooming, que é o aliciamento de adultos, né? No meio digital dessas crianças. Eles estão diante de desafios perigosos, então eles começam a ver ali atitudes de risco que são muitas vezes brincadeiras, né, indevidas, inapropriadas, que vão poder lesar a própria saúde, o próprio corpo dessas crianças, e além de estarem ali sujeitas a estar conversando ou ter aproximação com pessoas desconhecidas, acessos à pornografia e exposição geográfica, né? Ou seja, onde eles estão, eles podem passar facilmente a sua localização, se tornando literalmente presas fáceis para quem quer fazer algo mal a essas crianças ou adolescentes. Gente, eu gostaria de chamar a atenção para um jogo. Eu não sei se eu posso citar aqui, Fernando, o nome do jogo. Roblox. Roblox tem sido um dos jogos onde o aliciamento de criança, a pornografia tem sido muito comum. A minha filha, com 8 anos de idade, ela foi vítima de pornografia no Roblox. Ela achou que foi uma criancinha que chamou ela para ir para uma outra sala. E quando chamou, estavam todos os primos jogando nesse período de férias. Todos os primos estavam jogando numa sala. E de repente alguém chamou ela para uma outra sala do Roblox. E quando chegou lá, pediu para ela fazer coisas que ela, né, senta em mim, faz isso, faz aquilo. E aí um dos primos percebeu e entrou na sala e disse: eu sou o pai dela. E aí ele bloqueou a conta. Então, a minha filha, graças a Deus, a gente tem uma confiança muito grande, chegou para mim. Mas quantos pais, né, que não têm acesso a essa informação? Eu fico até um pouco triste com essa situação, mas a gente precisa estar o tempo inteiro de olho nisso. E o Roblox, infelizmente, não é um jogo inocente, como todo mundo pensa. Vamos ficar de olho em nossas crianças nesse período de férias. Para a gente encerrar, senão eu ficaria aqui a manhã toda, de que forma os pais podem transformar essas férias em um tempo realmente saudável, produtivo, divertido para os filhos. Eu oriento que eles comecem oferecendo, sim, uma quebra da rotina escolar, né? Que deixe as crianças dormirem um pouquinho mais, terem a sensação de que o corpo está descansado, oferecer esse relaxamento do corpo e também da mente, que muitas vezes eles vêm, principalmente os maiores, de um período intenso de estudos, de provas exaustivas, muitas vezes ansiedades por questões de notas, com a preocupação de estar passando de ano, né? Então, eu acho que
o primeiro passo é o descanso, é dar uma quebra, um choque mesmo nessa rotina inicial. Mas lembrar que a rotina durante as férias é muito importante para manter a saúde emocional das nossas crianças e adolescentes. E que façam seus planejamentos dentro de cada uma de suas realidades, né? Planejamentos financeiros, de tempo e de gestão ali dessa qualidade de oportunidade de oferecer alegria, diversão e momentos mesmos que vão ficar na memória dessas crianças para que no próximo ano eles estejam ativos, recuperados desse período, né? Para que eles possam reativar aí mais um ano na vida escolar. Gente, criança precisa de brincar. Às vezes é um banho de mangueira, às vezes um piquenique no quintal. Então vamos ser mais criativos e ter qualidade de vida ou qualidade de tempo com as nossas crianças. São brincadeiras ao ar livre as que mais impactam as crianças. E aí eu queria deixar também para melhorar a questão cognitiva, a questão de entendimento emocional, uma dica, que é a leitura. Dentro do possível, procurem livros que vão trazer valores, que vão trazer conhecimento de vida para as crianças e adolescentes. Isso é uma forma muito ativa da gente conseguir controlar principalmente essas questões emocionais e cognitivas das nossas crianças. Já que falou de livro, eu não posso encerrar sem a senhora dar algumas dicas de livro pra gente. Quais são as dicas de livros para os pais nesse período de férias? Eu acho que as dicas de livro dentro da faixa etária de crianças e adolescentes é um universo muito grande, né? Mas eu tenho das minhas experiências atuais, né? Eu trabalho muito com o meu pequenininho com livros, com clássicos. Os clássicos infantis, ele adora Chapeuzinho Vermelho, os Três Porquinhos e também alguns livros relacionados a questões de comportamento, como eu me sinto quando eu tenho medo, quando eu tenho raiva, quando eu estou triste e pro mais velho eu tô nos clássicos que para mim traz muito valores, que são a saga das Crônicas de Nárnia, e ali eu tenho ensinado ele a sobre coragem, sobre valores, sobre respeito, né, sobre a questão do quanto a gente tem que lutar para ter os nossos objetivos atingidos. Eu acho que cada faixa etária e cada família, eles precisam procurar o que querem oferecer, e dentro do que você quiser, você vai encontrar o livro certo aí para favorecer esses momentos de conexão e de ensinamento para as crianças e para os adolescentes. Doutora, muito obrigada por estar aqui, por trazer tanto conhecimento, tanta informação. Desejo a você boas férias também com suas crianças e muito obrigada mais uma vez por dividir conosco tanta informação aqui importante nesse período. É um prazer, estou às ordens. Bom dia para todos. Gente, bom dia. Esse foi mais um Direto ao Ponto com Cristiane Mello, levando informação de saúde e bem-estar para você que está em casa. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima sexta-feira, se assim Deus permitir. Grande abraço. Você ouviu no Bom Dia Feira, Direto ao Ponto com Cristiane Mello.